a nossa sabatina de hoje. E durante toda essa semana, como você sabe, você está acompanhando aqui no Notícias da Boa a série de sabatinas com os candidatos ao Senado. Foram convidados os candidatos filiados a partidos políticos com representação no Congresso Nacional e, no mínimo, 5 parlamentares. A ordem foi definida por sorteio na presença de assessores de campanha. E, finalizando a série de sabatinas, vamos conversar com o candidato do Partido Progressistas, Joel Rodrigues. A duração da entrevista será de 30 minutos, com tolerância de 1 minuto. E quem vai me ajudar a realizar essa entrevista, como tem sido, né, desde o início da sabatina, a jornalista Apoliana Oliveira, que já está aqui no estúdio. Obrigada, Apoliana. Eu queria fazer um esclarecimento também. Nós não entrevistamos, apesar dele ter sido convidado, o candidato Fábio Sérvio, porque ele anunciou a sua renúncia à candidatura. Até ontem à noite não havia essa mudança no site do Tribunal Regional Eleitoral. Mas ele foi amplamente anunciado, então ele também não compareceu. Nós consideramos, então, a desistência dele em disputar as eleições. Bom dia, candidato. Bom dia, Cíntia, bom dia, Poliana, bom dia a todos que estão nos acompanhando aqui. Que alegria poder ter essa oportunidade de falar com os teresinenses, de falar com os piauienses. Bom, Joel Rodrigues foi prefeito de Floriano, também já foi deputado estadual, hoje ele está no Partido Progressista e disputa o cargo de senador. O senhor tem uma bela carreira política, né? Grande parte dela em Floriano, aliás, a sua base é a cidade de Floriano, e agora o senhor disputa esse cargo, que é um dos cargos mais importantes do Brasil, né? Senado, a Casa Alta do Brasil, e de onde vem decisões tão importantes e tão relevantes. Queria saber do senhor por que a decisão de disputar o Senado Federal. Eu estava prefeito, né, da minha cidade e eu recebi um convite ainda no ano passado para uma pré-candidatura. Inicialmente, por ser do Partido Progressista, entender que havia necessidade de alianças, e até então nós não sabíamos nem a definição do nosso candidato a governador, o partido que ele ficaria, imaginavam que era um primeiro momento para uma discussão mais ampla depois com outros partidos. A partir do momento também que começamos a andar pelo Piauí, já sentimos a certeza que o nosso partido apostava mesmo na nossa candidatura. E começamos a conhecer os problemas dos piauienses nas diversas regiões. E aquilo realmente me fez chegar aqui candidato, porque eu percebi que há muitas dificuldades no nosso estado, em todas as áreas. Acho que o problema mais grave ainda está relacionado à fome. Então, muita gente, praticamente 50% dos piauienses na extrema pobreza. Problema grave na questão da saúde, da segurança pública, da educação e também na infraestrutura do estado. Então, diante dos problemas que nós percebemos que tem, pela própria história nossa, da sensibilidade pela origem, as oportunidades que tivemos de estar no Legislativo Municipal, no Legislativo Estadual, de estar no Executivo de uma cidade importante como Floriano, me deu essas condições de me mover a uma candidatura para tentar, né, conseguir uma eleição e ajudar os piauienses num processo importante de reconstrução do estado do Piauí, aliado aí a uma força política que deixou um grande legado de trabalho em Teresina, que é o Silvio Mendes, pela experiência que tem, e ao lado da Iracema, grande parlamentar, trabalhando muito pelo Piauí, mas que cada um saiu naquele momento da zona de conforto. O Joel deixando o seu mandato de prefeito, quase 3 anos de mandato, o Silvio saindo da sua tranquilidade, do seio da família, a Iracema da tranquilidade do seu retorno para a Câmara Federal e juntando todos nós, pessoas diferentes, de lugares diferentes, mas através do amor, de querer o melhor para os piauienses, a gente se junta nessa missão de poder contribuir de uma forma mais direta para melhorar a vida dos piauienses, onde elas moram. Eu venho do município, sou municipalista, conheço as dificuldades dos gestores municipais, das pessoas, da grande maioria dos piauienses, por identificar com a minha própria história de vida, e eu entendo que a experiência adquirida a gente pode sim contribuir no Senado Federal para melhorar a vida dos piauienses e naturalmente dos brasileiros.
Candidato, o voto para presidente nunca foi tão cobrado dos políticos no Brasil quanto nessa eleição, que está, de fato, bastante polarizada entre a direita e a esquerda, com Bolsonaro e Lula, respectivamente. O seu partido, em âmbito nacional, está na coligação do presidente Jair Bolsonaro, mas aqui no Estado tem se afastado dessa discussão. O senhor mesmo disse sobre discutir o Piauí, como o Silvio Mendes repete, mas o senhor pretende seguir até o final da campanha sem declarar um voto para presidente? Em quem o senhor vota e por que o senhor acha que o eleitor, seu eleitor, vai conhecer ou não deve conhecer, dependendo aí da sua resposta, esse voto para presidente? Olha, primeiro eu quero trazer a experiência que eu tive quando prefeito da minha cidade. Eu tive que buscar parceria com o governo federal. Ninguém consegue fazer uma boa gestão, cuidar das pessoas onde elas moram, se a gente não fizer a integração. Ao longo do tempo, essa parceria com o governo federal ela foi muito importante na minha cidade. Ora, com o presidente Lula, com a presidente Dilma, com Michel Temer, com Bolsonaro. Então eu entendo hoje, andando no Piauí, que os problemas são grandes nesse estado. Em todas as áreas, eu já falei aqui. E não dá para a gente fazer uma reconstrução do Piauí se vinculando a um cenário político nacional, fechando portas, porque nós não temos bola de cristal. Nós não sabemos quem de fato ganhará essa eleição de presidente da República. Quando você traz esse debate, um voto em que é um voto livre do eleitor, que é o primeiro que ele escolhe, independente de liderança política, e você traz um vínculo a um cenário nacional, aonde você vê uma disputa acirrada, você deixa de debater aquilo que é mais importante para os piauienses. E mais ainda, você poderá estar fechando portas para o desenvolvimento do Estado. Nós não vamos conseguir reconstruir o Piauí se a gente não tiver uma parceria forte com o governo federal. Entendo que quem estiver presidente da República, a grande missão é cuidar dos brasileiros. Por isso que eu entendo que, uma vez lá no Senado, com o mandato de senador, governador Silvio Mendes, nós vamos poder fazer essa integração com o governo federal, levando as angústias, levando os problemas, o sofrimento e buscando os recursos para a gente tentar resolver os problemas do nosso Estado. Candidato, se o candidato ou se o presidente Bolsonaro, aqui está na edição de hoje do Jornal Meio Norte, ele tem 17,16% das intenções de voto no Piauí. Se ele não fosse tão impopular no Piauí, o senhor estaria defendendo com tanta ênfase que houvesse essa possibilidade de parceria e o candidato, por exemplo, Silvio Mendes, que usa a imagem do Lula, o nome do Lula na sua campanha. Se a situação não fosse essa, o senhor estaria declarando seu voto ao Eu vou Bolsonaro? continuar afirmando, né, o que eu já coloquei. Eu acho que a gente precisa focar nas nossas propostas. Nós temos um plano de governo integrado aí com o nosso candidato a governador. Mas a federação é uma federação, candidato. É uma federação. E a federação, como qualquer um que ganha a eleição, ele tem uma responsabilidade para com as pessoas. Então, quem quer que venha a ser o presidente, vai ser presidente dos brasileiros. Então, para que fazer um vínculo num momento tão difícil que enfrenta o nosso Estado? Então, eu defendo que, independente de qualquer situação, em nenhum momento nós vamos fazer esse anúncio, porque o nosso projeto é estadual. É incômodo para o senhor dizer que apoia Bolsonaro, estar numa chapa que apoia Bolsonaro? Não, eu acho que, eu vejo assim que querem a todo custo que a gente esteja onde a gente não está. Eu venho colocando de forma muito tranquila. Eu tenho que respeitar as escolhas. A vida da gente é feita de escolhas. E a gente precisa respeitar a escolha de cada pessoa. No cenário nacional, o ministro Ciro também participou de vários outros governos, né? Pela liderança, pela força política que ele tem. Mas hoje ele está ministro, candidato. Então o senhor vota no Lula? Daqui a pouco eu vou perder o direito do voto secreto aqui no seu programa, tá bom? Mas então, o senhor vota em Silvio Mendes. Nós vamos continuar. É uma campanha pública. Nós estamos dizendo aqui que nós não temos vínculo com o projeto nacional, que nós não estamos vinculando a nenhum cenário, né? Nem um lado nem o outro. Eu ando com o Silvio e com a Iracema e tenho um orgulho, que alegria estar aí um ano andando com eles pelo Piauí, vendo o sofrimento que passam os piauienses. Nós estamos preocupados com quem está passando fome
é com quem não tem a boa educação, quem não tem a boa saúde, as pessoas que estão com medo de sair de casa porque não foi feito os investimentos na segurança pública. Essa é a nossa missão, a nossa grande preocupação. Foi com esse objetivo que eu deixei o mandato de prefeito para tentar contribuir com o estado do Piauí. Candidato, o senhor está disputando com o Wellington Dias, o senhor tem sido questionado diversas vezes sobre o fato de que o senhor já esteve ao lado de Wellington, né, participando do grupo político de Wellington Dias, hoje é o principal adversário dele, tanto que há uma tentativa aí de aglutinar candidaturas, como a gente viu o próprio Fábio Sérvio, que a Cíntia mencionou no início, antes da entrevista, ele desistiu, abriu mão da candidatura para apoiar seu nome ao Senado Federal. Como explicar para o eleitor, como é que o senhor tem explicado nas ruas, na campanha, que o senhor ora foi aliado de Wellington, hoje o senhor faz críticas a ele e tenta inclusive derrotá-lo na eleição? Não é propriamente tentar derrotar, é chamar o piauiense para fazer uma reflexão como está o Piauí. Eu votei sim no Wellington e ele sabe muito bem daquilo que eu sempre colocava, da falta de atenção com os municípios, com os gestores municipais. Hoje nós temos aí um número de mais de 100 prefeitos, né, que ao longo de todo o período teve muito documento assinado falando de que ia atender aquelas demandas dos municípios. Não foi diferente com Floriano. Eu vou trazer. Primeiro, em duas situações eu segui o partido. Em 2014, o nosso PTB indicou um cargo de senador na chapa, que era o Elmano. Foi seguir o partido por essa decisão, mas já ali questionando pela não cumprir alguns compromissos, principalmente com a nossa cidade. 2018 não foi diferente. Ele também colocou um partido nosso lá como candidato a senador, o Ciro Nogueira. Naturalmente, nós estávamos lá seguindo. E ali foi reafirmado vários compromissos para com Floriano, com os florianenses. Vou dar um exemplo de um hospital. Eu participei de um evento onde foi lançado o novo hospital de Floriano, né? Um investimento inicial de 15 milhões de reais, e isso não saiu do papel. Como prometeu lá mercado público, a reestruturação, tantas outras ações. E isso não aconteceu. É muito fácil fazer essa comparação. Você errar, a gente erra, mas a gente não pode continuar no erro a vida toda. Então é preciso fazer esse questionamento. Por que que hoje os números apontam o Silvio Mendes até com a possibilidade de ganhar uma eleição no primeiro turno? É exatamente por tudo que foi prometido nos municípios onde as pessoas moram, isso não aconteceu. E a mudança, ela é natural. As escolhas, a gente tem que respeitar as escolhas das pessoas. Eu recebi um convite, não é uma candidatura do Joel, eu fui escolhido por um grupo político hoje, muito forte em todo o estado do Piauí, presente em todo o estado, para que eu pudesse estar aqui candidato. E não é um enfrentamento, é levar a minha experiência, é contar a minha história, é dizer o que eu posso fazer e deixar os piauienses refletir sobre aquele que já foi tudo no estado, já foi governador 4 vezes, já foi senador da República, não quis nem ser senador, porque quando ele ganhou a eleição de senador de imediato, já quis ser prefeito de Teresina e depois já foi, o teresinense não o elegeu, mas aí depois já foi governador. Eu quero é ter a oportunidade de contribuir. Eu entendo que ele já contribuiu, já o piauiense já foi generoso demais e nós estamos tranquilamente buscando esse espaço. Naturalmente que o próprio ex-governador Wellington Dias sabe de tantos compromissos que foram feitos desde lá de 2002, quando eu fui candidato a deputado a primeira vez, que ele publicamente assumiu isso na minha cidade, que eu assumiria, que não assumi, tantos compromissos com o Floriano, de obras importantes que não aconteceram, e assim a gente foi seguindo mais pelo partido. E tem um momento que a gente tem que se posicionar ao lado do povo piauiense que sofre tanto, né, nesses últimos anos. Candidato, uma das questões que vem sendo muito falada, e o senhor sabe, a política vive um momento difícil no Brasil, com o descrédito em relação aos políticos, desde que o Tribunal Superior Eleitoral decidiu ampliar a declaração de rendas, a publicação sobre declaração de renda dos candidatos, então há sempre questionamento e é sempre importante a gente esclarecer algumas coisas. O senhor tem sempre falado, o senhor é de origem humilde, estudou em escola pública, filho de um carroceiro, e como eu disse no início daqui do nosso programa, tem uma bela trajetória, né? Uma trajetória de vida e política também.
Quando o senhor foi candidato em 2016, o senhor declarou um patrimônio de R$ 391 mil. Hoje o seu patrimônio está em mais de R$ 1.189.000. Então, significa que em 6 anos o senhor triplicou o seu patrimônio. Como que se explica isso para os eleitores? E lembrando que o seu caso não é o único, né? A gente tem casos, temos aqui relatado diariamente essas alterações de patrimônio. Primeiro, eu sempre tratei as coisas com muita transparência, né? Eu sou um gestor público, que fui prefeito 4 vezes, né? Tenho 30 anos de vida pública e eu não tenho uma condenação, eu não tenho uma conta rejeitada no Tribunal de Contas. Então, o natural, eu tenho um imóvel, por exemplo, que isso tenho a valorização do imóvel, eu não tenho esse patrimônio todo. Agora, eu não faço como muitos, que é algo que tem um valor X, bota lá na metade ou 10% daquilo que é o valor. Agora, uma pessoa que tem uma trajetória de vida, que tem 30 anos de vida pública, também não ter nenhuma casa para morar, né? Aí como gerenciar as coisas alheias? Então, com muita tranquilidade, está muito claro aí. Então, foi né? a casa que valorizou. Entendeu? De Se você olhar 2016 aí, a 2022. né? Você vê que não tem patrimônio. Foi uma a casa, valorização um carro, da casa. entendeu? Então, muito tranquilo, está muito aberto aí para todo mundo ver, né, que o Joel é essa pessoa. Certo? Agora, seria incompetência da minha parte, depois de 30 anos de vida pública, não ter nenhuma casa para morar. Candidato, o senhor foi prefeito, estava prefeito, né, quando a pandemia começou, e existiu muita discussão, inclusive no Senado Federal, sobre a atuação do governo federal, dos estados no enfrentamento à pandemia. E o senhor, como candidato, também precisa avaliar, né, se posicionar sobre esse tipo de situação. Eu queria saber do senhor qual a sua visão do papel do governo federal nesse enfrentamento à pandemia e também o papel do estado. O senhor que esteve prefeito, foi prefeito de Floriano, como é que o senhor se viu como prefeito enfrentando essa crise e o papel do governo federal e do governo estadual? Olha, nós vivemos um momento muito difícil, onde todo mundo ali tentou aprender de alguma forma. Cada um se comportou como achou melhor se comportar. A grande missão nossa enquanto gestor municipal foi se preocupar com vidas, né? Eu me lembro do primeiro momento, ficou todo mundo angustiado. O que fazer no primeiro momento, com uma situação tão difícil como essa, onde se via, por exemplo, anunciar que fique em casa e se tiver com falta de ar, você vai para um hospital e saber que no hospital não ia ter UTI suficiente para todo mundo, né? A gente não pode negar que Floriano, por exemplo, quanto gestor, a primeira coisa que nós fizemos foi implantar uma unidade de referência e orientar os florianenses, né? Tivemos uma equipe médica para dar todo o apoio para que qualquer que fosse o sintoma, de imediato pudesse buscar um atendimento para que não ficasse aquela loucura de última hora se nós sabíamos que não tinham leitos de UTI suficientes, né? Então a gente procurou criar ali o nosso método de trabalho, de assistência, de apoio, e que chegou até a ser destaque. E isso aconteceu também, não posso deixar de colocar claro, o apoio financeiro que se recebeu do governo federal para termos esse cuidado. Agora, o posicionamento individual de cada gestor, não cabe a mim aqui fazer essa avaliação, não cabe a mim fazer julgamento. Financeiramente, nós tivemos parceria e foi fundamental na proteção de vidas. Mas a atuação deles... Nos cuidados Eu questionei da atuação deles. Se o senhor acha que o governo federal cumpriu o seu papel e o governo do estado cumpriu o seu papel? O governo federal ele fez a parte muito importante. Tanto ele garantiu os recursos para os municípios, para o estado, e também na parte do auxílio emergencial, para chegar, né, eu entendo que na parte financeira fez a parte dele, né? Se falou algo diferente ou se posicionou diferente, aí não sou eu que vou fazer esse julgamento, mas que firmou parcerias importantes com os estados e com os municípios, e naturalmente cada um fez a sua parte. Né? Eu acho que nós chegamos até aqui, mesmo com tantas vidas perdidas, mas houve uma integração naquele momento, e aí isso foi muito importante para cuidar dos brasileiros, dos piauienses e dos florianenses. Então, o senhor aprova a forma como o presidente Bolsonaro conduziu a pandemia? Eu falei na parte de firmar parcerias financeiras para com os municípios e estado.
né? Não vou aqui entrar nos detalhes do posicionamento, Mas o do senhor que não cada tem- um o fala, senhor, como porque eu não político, posso estar aqui avaliando o senhor isso. não tem uma avaliação, o senhor era prefeito de uma cidade, uma das maiores Falei cidades do aqui que foi Piauí. importante a parceria financeira para com o município Então o senhor de aprova Floriano. a gestão A, dele? a parceria financeira foi Então, o senhor aprova ou o importante senhor não para aprova? implantarmos uma unidade de referência, tá certo? Certo. Foi muito importante. Agora, não vou dizer aqui para você que eu vou aprovar todo e qualquer posicionamento, nem do Estado, nem do governo federal. Agora, dizer que a não gestão houve uma da parceria... pandemia, é a gestão da pandemia. Aqui dá ficando claro, né, qual é a intenção. Mas eu fui tranquilo, Não, eu só gostaria fizemos de o saber nosso qual a sua trabalho e opinião. quero me reportar a minha missão enquanto prefeito e deixa o povo fazer a avaliação de cada gestor. Tudo bem, o senhor não tem opinião sobre isso. É só para a gente esclarecer para o telespectador, o senhor não tem opinião. Existem muitos temas importantes hoje no Senado Federal. A própria CPI da pandemia foi fundamental para o Brasil, e hoje já se sabe disso, né? E existem muitas outras comissões parlamentares de inquérito que também estão lá e vão ter andamento. E nesse ano de 2023, em especial, o Senado vai ter um papel muito importante. Aliás, o Congresso vai ter um papel importante, né? O Brasil tem um déficit milionário para 2023 e tudo indica que vai ser um ano de muita dificuldade devido ao estado da economia do Brasil. Eu queria saber do senhor o que o senhor pensa, né? Quais são os seus projetos, se o senhor tem projetos para o Senado. Ora, nós estamos aqui para uma grande missão, né? Ir para o Senado Federal. Agora, um passo importante que nós estamos deixando de falar e de colocar aqui, né? Como é que a gente vai para o Senado sem ter essa preocupação com as pessoas? Eu falava aqui do grave problema da fome. Eu estava na Santa Maria da Codipe, as pessoas chegaram para mim falando, nós vivemos aqui de doação. Né? Ontem eu tive aqui Nova Brasília, terminou minha fala, uma senhora me procura, espero que você volte aqui. Porque aqui estão passando, dando isso, dando aquilo e depois não vão voltar mais. Então, assim, primeira pauta, muita gente passando fome. 45% dos piauienses vivem na extrema pobreza. E aí nós temos um Auxílio Brasil em que as pessoas nem acreditam, né, que vai continuar. E a gente precisa assumir um compromisso no Senado Federal. Diferente, né? No orçamento, como o senhor sabe. Exatamente, mas o orçamento, 600, 400, desde que haja uma discussão ampla agora na votação do orçamento de 2023, para se colocar isso como prioridade. Né? Além de se trabalhar as condições para que se gere oportunidade de emprego, porque as pessoas não querem viver a vida toda desse auxílio. Mas só sabe a importância do auxílio quem não tem nada dentro de casa. Quem já passou por essas dificuldades. Eu, por exemplo, passei por isso. Não é uma história inventada, é uma história que eu passei. Essa dor eu senti. E hoje a gente vê isso. E a gente precisa estar lá nessa pauta, defender, né, para que tenha as oportunidades, mas que é uma urgência, isso não pode sair da discussão. A gente está andando o Piauí. Ontem eu tive ali em Tanque, nós temos uma cidade que eu chego que não tem água na torneira. Uma das várias cidades do estado do Piauí. As pessoas não ter água na torneira, o líquido precioso, a dificuldade, o sofrimento daquelas pessoas. Né? E a gente precisa estar no Senado Federal. Nós temos aqui vários reservatórios, barragens, que por falta das adutoras, dos investimentos, tem cidade tão próximo e a água não está chegando para aquelas pessoas. Então a gente precisa se preocupar com o mais urgente. A saúde do piauiense. Ontem eu assisti um vídeo de um filho desesperado. Imagine se colocar no lugar daquele filho lá em Bom Jesus, de ver a mãe dele se acabando ali, sem médico, sem medicamentos, sem ter assistência. E essa é uma realidade do estado do Piauí. Você vai para Picos, o Hospital Justino Luz, aí há quase 16 anos é prometido, obra iniciada e nunca sai, nunca conclui. Enquanto isso, as pessoas estão morrendo nos corredores do Hospital Justino Luz. Essa é uma realidade de Parnaíba, de Valência. Os nossos hospitais regionais precisam ser reestruturados. Mas, assim, no Senado Federal tem um projeto específico, assim, porque são coisas muito... Não, é muito claro. A gente precisa fazer com que a bancada entenda a prioridade que é trabalhar a saúde do nosso estado. A sua bandeira é a água. Para fazer a reestruturação, eu estou colocando os pontos mais graves do Piauí.
Nós Sim, temos sim. problema de água, nós temos problema de saúde, que é o mais grave, que a gente precisa reestruturar os nossos hospitais, que a gente Entendi. precisa levar as especialidades para as cidades dos territórios. O Estado está dividido em 11 territórios para cuidar da média e alta complexidade. Além de firmarmos a parceria com gestores municipais na saúde primária, na saúde preventiva, levar as maternidades, levar as policlínicas. Eu saí agora, recentemente, da prefeitura, inaugurando uma policlínica, onde deixei lá disponível 17 especialidades para 34 municípios da região. E a gente precisa fazer com que esse serviço chegue para todos os piauienses que sofrem dentro de uma ambulância, que morrem dentro de ambulância, porque a saúde do Estado não teve uma atenção. É olhar para o problema da educação, como defender a reestruturação das nossas escolas, da nossa UESP, e trabalhar as condições para que o governo do Estado realize os concursos, valorize os profissionais e que a gente garanta o piso salarial que o professor vem sendo tão desrespeitado no nosso Estado. A gente precisa focar naquilo que mais dói nas pessoas nesse momento. Segurança pública. O que a gente pode defender junto também com a bancada para trazer de financiamento, para reestruturar, para se investir na inteligência, e o governo do Estado assumir o compromisso na realização dos concursos públicos, porque hoje nós temos menos da metade da quantidade de policiais, e aí os piauienses estão com medo de sair de casa. As pessoas morrem por falta desses investimentos. Quem é o responsável por tudo isso? Então é diante de todos esses problemas que nós estamos aqui para ir ao Senado, para fazer uma integração do governo federal com o governo estadual, com gestores municipais, porque na hora de votar, se vota do prefeito ao deputado estadual, federal, senador, governador e presidente, para cuidar das pessoas. Nosso tempo, E é preciso fazer essa integração e melhorar a vida das pessoas onde elas moram. Candidato, o senhor se diz municipalista, é prefeito. Agora eu quero saber, o que o senhor acha dessa bancada que está hoje no Senado Federal? Senadora Eliane, Eumano Ferrer e Marcelo Castro. Eles têm atendido a pauta municipalista? Eu tenho acompanhado o trabalho importante do senador Ciro, também seguido pela senadora Eliane Nogueira. E hoje os municípios, os gestores municipais, e aí você pode pegar o depoimento de qualquer prefeito, que foi independente de partido. A sobrevivência foi o custeio de saúde. Agora a gente pôde perceber a importância e o volume de recursos que um senador da República pode trazer para o Piauí. E o Ciro, com a senadora Eliane, faz isso muito bem. Chega a todos os municípios e, graças a isso, a saúde primária vem melhorando nos municípios por essa parceria. Você vê o senador Eumano, ele tem trabalhado muito bem nas obras estruturantes, na parte da infraestrutura. Então, quando a gente vê o trabalho de cada senador, é de quem eu estou acompanhando mais, é que está tendo mais visibilidade, você vê o volume de investimentos que um senador tem condições de trazer para o Estado, para a infraestrutura. Marcelo. O Marcelo não tem acompanhado bem os seus investimentos, o que ele tem colocado no Piauí. Falo daqueles que eu estou mais próximo. E aí eu estou trazendo esse exemplo para mostrar que eu estava prefeito até 2010, eu não sabia a força, a importância de um senador para o município, porque só se falava nas obras estruturantes e esqueciam do mais urgente. Hoje os municípios têm e contam com um custeio de saúde que não é só do senador, mas que é da bancada federal, que vem ajudando os municípios a cuidar da saúde das pessoas lá nos municípios, mas também cuidando da infraestrutura dos municípios. Então tem sido fundamental. Daí a gente percebe a força do senador, a capacidade de trazer investimento para aquecer a economia, para gerar a oportunidade de emprego, para melhorar a qualidade de vida das pessoas onde elas moram. Tem algumas políticas públicas do Brasil que estão sendo revistas agora, uma delas é a lei das cotas, que tem sido extremamente importante ao longo dos últimos 10 anos para a inclusão de pessoas negras no ensino superior. Queria saber do senhor o que é que o senhor pensa sobre a lei das cotas, né, porque há muita discussão no Congresso Nacional, há propostas para revisão, e queria saber também do senhor o que o senhor acha sobre racismo, sobre falas racistas, se o senhor já foi vítima enquanto candidato, enquanto político, porque nós sabemos que, pelas estatísticas, é difícil uma pessoa negra chegar a uma condição de poder, e no Piauí não é diferente. Não, eu compreendo, sim. Eu, inicialmente, contando aqui um pouco da minha história,
Eu A gente falei. tem 3 minutos. Eu queria que o senhor respondesse sobre a cota. A cota, eu sou favorável à cota, defendo e vou defender sempre, né? Porque eu passei por tudo isso, né? Pela cor, por ser pobre, quando foi para entrar na política, o que é que pobre e negro quer na política, né? Então isso... O senhor é negro mesmo, o senhor não é quase negro, o senhor é negro. Sou Inclusive está lá declarado, né? Sou negro. Não, pois é, então assim, negro. o senhor conseguiu realmente uma coisa que uma porcentagem muito pequena de pessoas consegue no Piauí. É porque a gente precisa acreditar, a gente não pode desistir da luta, né? Eu, quando fui candidato a vereador a primeira vez, eu morava em uma casinha de taipa, de chão batido. E diziam para mim que eu não ia a lugar nenhum por ser negro, né? Por ser pobre. O que é na política? E eu vi que eu precisava de uma oportunidade para mudar a vida de pessoas, né? E eu segui a caminhada. Mas eu sei que muitos ficam pela estrada. Muitos, igual a mim, ficaram. Fizeram as escolhas erradas. Eu acreditei, eu fiz a escolha e sigo naturalmente. Agora, a gente não pode também condenar as pessoas injustamente por uma frase mal colocada, como estão querendo a todo custo condenar nosso companheiro. Mas isso é coisa da vida, né? A gente tem que seguir firme. Agora eu, naturalmente, tive que acreditar, seguir firme, por isso estou aqui, candidato a senador da República, porque fui vereador 3 vezes, 4 vezes prefeito da minha cidade, estive deputado estadual, não tenho uma condenação, não tenho uma conta rejeitada e acho que tenho todas as condições de, no Senado Federal, contribuir com o Brasil, mas de uma forma muito especial com todos os piauienses. A gente tem 1 minuto agora para suas considerações finais. Primeiro, agradecer a oportunidade, né, de estar aqui, de falar com cada piauiense, de poder me apresentar, poder conhecer o Joel e pedir aos piauienses. Eu vou repetir, né, nós estamos vivendo um momento de muito sofrimento, muitos piauienses sofrem, passam fome nesse momento, quantos não teve o café e nem tem a garantia do almoço. E nós temos um modelo de governo de 20 anos, que o piauiense foi tão generoso, que deu tantas oportunidades ao ex-governador Wellington Dias. Foi 4 vezes governador, foi senador da República, foi deputado federal, deputado estadual. Faça uma reflexão. Melhorou a sua vida? Está cuidando da sua saúde, da educação dos seus filhos, das oportunidades de emprego, da moradia? Estou aqui para ser a sua voz, para poder contribuir com o Piauí no Senado Federal. Conto com seu apoio. Joel, senador 111. Muito bem, eu gostaria de agradecer a presença do senhor, desejar boa sorte na campanha, boa sorte aí na sua jornada. Obrigada, Poliana, Obrigada, pela Cíntia, participação. obrigada, candidato. Olha, a gente vai para o intervalo, mas voltamos já já com notícias da boa.